Veja o que eles disseram sobre calcular o preço teto de uma ação. Então, que, se eu não me engano, acho que o preço teto é pra quem sim. não sabe analisar, e eu vejo que a maioria das pessoas que utilizam a estratégia de investir no Brasil em empresas focadas em dividendo acabam se auxiliando pelo preço teto. Sim, O que, sim. que você vê aí dessa afirmação que ele. Foi um bom vídeo esse daí, é verdade, tinha esquecido dele. O primeiro que eu não tenho nada contra o Raul, tá? Inclusive conheço ele pessoalmente, gosto muito do A que gente ele também faz. já viu no nosso podcast, a gente gosta aí do conteúdo. Eu gosto Uhum. genuinamente do que ele faz. Eu acho que ele é muito. Ele é foda-se, ele não liga pra nada, ele fala a opinião dele mesmo, ele não tem que ficar prestando conta pra ninguém. Eu acho que isso é muito justo nos dias de hoje, quando você tem muito conflito de interesse. Então eu gosto disso. E aí ele publicou no Instagram dele, eu sigo lá. E aí ele tinha falado sobre a questão de preço teto, e aí, resumidamente, ele falou, cara, preço teto é pra quem não sabe analisar porra nenhuma e tá querendo achar alguma métrica pra querer comprar as coisas, quando na verdade deveria só comprar os negócios. Ele tem, na verdade, algumas parcelas de verdade, né? Porque, primeiro, uma questão é o seguinte: ninguém nunca falou, eu acho que as pessoas confundem muito isso. Ninguém nunca falou que preço teto é uma métrica de valuation das empresas. E quem fala isso, tá errado. Porque o preço teto não é uma métrica de valuation. Ele não é uma métrica que vai te falar o valor intrínseco dessa empresa é tal, ela deveria valer tanto na bolsa. Porque não é, a conta não é feita dessa forma. O preço teto é uma referência apenas, só. Uma referência para você receber uma renda mínima numa empresa que está investindo. Se para você o seu objetivo é receber uma renda mínima, você tem que ter algum tipo de referência para falar, bom, eu estou ou não recebendo essa renda mínima que eu quero. Se é 6% ao ano, se é 10% ao ano, se é 12% ao ano, você precisa fazer uma conta para saber se aquela empresa está te remunerando isso. Então, uma referência apenas. Não quer dizer se a empresa está cara, se está barata, não sei o quê. Quando a gente fala que está caro, barato no preço teto, é só uma forma mais fácil de você entender se está na hora de você comprar ou não. Eu vou receber um dividendo que eu considero satisfatório agora, eu não vou. Exato. Eu considero esse dividendo que eu estou recebendo dessa empresa satisfatório no preço que ela está pagando? É isso. Então, o preço teto é o limite. Quero receber 6%. Essa empresa está me pagando 8%, beleza. Então, teoricamente, se eu quero receber 6% e ela está me pagando 8%, hoje eu conseguiria comprar. É mais ou menos isso. Não tem nada a ver com o valuation. E aí ele diz, pô, o que é o valuation, então, se as pessoas querem ir dessa forma? Aí é uma outra forma de fazer. Você olha para os múltiplos, você pode fazer um valuation comparativo de múltiplos, você pode fazer um modelo de Excel e calcular o valor intrínseco da empresa a partir de desconto de fluxo de caixa, aí você vai usar a premissa macro, você vai usar juros, você vai usar suas premissas de receita, enfim, cada um faz uma forma. Isso, teoricamente, é uma métrica de valuation. Pô, quanto que deveria valer a empresa? Ou comparado aos seus pares, ou comparado aos seus concorrentes, que seja. Aí vai depender do que você está fazendo. Preço teto não tem nada a ver com isso. Então, quando as pessoas falam, pô, você considera o valuation na sua análise? Eu falei, eu até considero. Mas ele não é a variável única e exclusiva que eu levo em conta. Mesma coisa com o preço teto. E aí vai além. Pô, mas o Raul tá falando aqui que deveria ser comprar todos os meses e não ligar para nada. Tem essa vertente também. Tem gente que fala que preço não importa. Estou comprando independente do preço, fazendo o tal do DCA aqui no Brasil. Beleza, pode fazer. Existem algumas métricas, algumas empresas, e aí, especialmente nos Estados Unidos, eu prefiro isso lá, que mostra que, na verdade, você comprar de forma consistente independente do preço é bom pro longo prazo. Você pode fazer isso. Ah, Bruno, por que você não faz isso com as empresas no Brasil, então? Porque eu invisto no Brasil com foco numa renda que eu quero receber. Se eu comprar a qualquer preço aqui, não é que a empresa não pode subir, não é que uma empresa que não é de qualidade. É porque, às vezes, a renda que eu vou receber dela não faz sentido. E para minha estratégia, eu quero receber uma renda. Foi isso que eu falei lá no vídeo. Aí o pessoal entendeu, falou, puta, é legal, não sei o quê. Qual que é o problema que eu acho? As pessoas acham que tem uma verdade absoluta e acabou. É preço teto que você tem que seguir. Preço não importa. É só preço-alvo, é só valuation. Não, cara, você pode usar o que você quiser de acordo com a sua estratégia. Essa é a minha opinião. Claro que vai depender um pouco do cenário, do que você está montando para o seu portfólio. Eu prefiro fazer essa estratégia de ficar comprando consistentemente de pouco em pouco lá fora, com os ETFs, é uma forma mais fácil, mais facilitada, até do ponto de vista de diversificação. E é um Você mercado mitiga- mais eficiente também, né? É um mercado muito mais líquido, muito mais eficiente, com muito mais informação. Então, eu prefiro fazer isso. Aqui no Brasil, eu prefiro mesclar na minha análise uma questão de valuation, as ações, mais a questão do preço teto. Então, tem horas, por exemplo, que está lá apontando para mim, preço teto, margem de segurança positiva. Só que aí eu olho para o valuation e falo, puta, mas em termos de valuation, eu tô achando que tá bem esticado isso daqui. Então, não necessariamente eu vou comprar só porque a margem do preço teto tá positiva. Da mesma forma que às vezes tem uma empresa que o valuation dela pode ser alto, a margem pode estar positiva, eu falo, bom, beleza, essa empresa eu quero comprar mesmo assim. Então é uma questão de você juntar as variáveis. O pessoal quer tudo muito pronto. Não, eu quero uma coisa para me decidir comprar. Não existe. Infelizmente não existe. Você vai ter que pegar várias coisas, entender o seu perfil, entender o seu conceito, e aí sim aplicar e aí decidir a sua alocação. Então eu penso dessa forma. Então quando o Raul fala isso, não é que ele foi infeliz. Eu acho que ele deixou... ele foi para um viés só, para um dos lados. O que eu tentei fazer no meu vídeo foi apresentar vários lados, entendeu? Então, não é que, resumidamente, né? Preço teto
ele é bom para um determinado objetivo. Quem não liga pro dividendo, não precisa olhar para ele, porque não faz sentido nenhum. Entendeu? Exato, É quer isso. ver se você vai receber o dividendo satisfatório ou não. Você não liga pro Bruno, eu dividendo, não ligo para então... dividendo, eu posso receber 0. Então, para que você vai calcular um preço teto? Porque o preço teto é métrica para um dividendo. Se você não quer dividendo, não calcula nada, entendeu? Uhum. Preço teto é infinito, na verdade. Você não quer receber renda, entendeu? Então, essa que é a questão. E o que eu vejo Mas também foi é que bom. o preço teto acaba servindo para empresas desse perfil previdenciário que já paga dividendo com recorrência. Sim. Ah, eu Exato. quero aplicar preço teto numa empresa que não paga de forma recorrente, ou então tá numa É fase de difícil. crescimento, não tem como você botar Não um tem preço como. teto. Não Pode tem fazer o como. valuation lá, fluxo de caixa descontado. Agora é colocar um preço teto, não tem porque o dividendo vai ser pífio. Então, o que Exato. tu vai botar na conta? Exato. Tem até um exemplo, por exemplo, que eu falei recentemente sobre Prio, né, no meu canal. Falei, cara, tô olhando muito para Prio, uma empresa que eu gosto há bastante tempo. Nunca tive na minha carteira, porque eu tenho essa visão mais de ter o dividendo aqui no Brasil, uma empresa que no próprio estatuto fala que vai pagar 0. Hora ou outra eles podem distribuir de forma extraordinária, mas a própria diretoria já tinha dito que prefere recompra de ação. Mas agora começou a se discutir uma política de dividendos para o primeiro semestre do ano de 2026. Opa, isso ficou interessante. Porque agora, com uma política mais clara, eu consigo calcular um preço teto. Antes disso, não tem como. Porque não tem como. Não tem política. Não tem como você projetar um preço para um dividendo mínimo se a empresa não tem nada no seu histórico. Quer dizer que você não vai comprar Prio? Não. Você pode até comprar Prio, mas você tem que usar outras métricas para comprar a empresa. Então, muita gente olha para valuation, muita gente olha para comparativo com os pares, e aí tenta comprar um negócio que ele entende que tá barato, entendeu? Então, dá para dizer que quem comprou Prio de anos para cá até agora se deu mal? Não. Se deu bem. Se escolheu as variáveis certas, né? Se fez a análise certa. Agora, do preço teto, você nunca ia ter comprado mesmo. E não quer dizer que não valeu a pena. Entendeu? É isso. E para quem tem essa estratégia de ações que pagam dividendos, eu vejo que o preço teto dá uma tranquilidade maior, porque mesmo que a empresa caia mais depois, ele pensa, não, mas já tô recebendo o dividendo que eu considero satisfatório para Exato. segurar o papel, né? Exato. Dá uma tranquilidade. Só que eu sempre falo, não fique preso também só nisso. Porque, entrando um pouco depois na polêmica do negócio do Banco do Brasil, se você for olhar, só um spoiler, margem de segurança, se você for calcular hoje para Banco do Brasil, de preço teto, até projetando um pouco os próximos anos assim, é muito pequenininha, né? Porque o status tá muito ruim, o dividendo vai ser muito baixo, o payout piorou muito. Aí você vai falar, pô, não vou comprar. Mas aí você tenta pensar, tenta pensar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, você acha que será o resultado do Banco do Brasil vai melhorar? Vai ficar para sempre nesse ROI de 7 e pouco, de 8? Esse lucro pífio? Pô, muito provavelmente não. Vamos tentar olhar um pouco para a história, a gente não consegue prever o futuro, mas vamos tentar olhar um pouco da história do Banco do Brasil na recuperação, nos ciclos do agro, né? Vamos tentar pensar nisso. Recuperou. Então vai ficar para sempre assim? Não vai. Mas aí, olha, o preço teto hoje está muito pequeno. Mas está muito pequeno porque o cenário está muito ruim nos próximos 2 anos. E aí, vale a pena comprar ou não vale? E a margem de segurança é pequena. Por isso que eu falo pro pessoal, não fica preso só no número, cara. Tenta olhar mais adiante, tenta olhar mais a sua estratégia. E eu tava um pouco preso nesse número, assim. Puta, não vou comprar Banco do Brasil agora, porque a margem de segurança tá muito pequena. E aí eu fiquei pensando, mas pô, tá muito pequena porque o projetivo dele são 2 anos e meio muito ruins. Mas e daqui a 4, 5, 6 anos? Será que não vai melhorar um pouco? Será que agora não é um preço bom para daqui a 6 anos lá na frente? Deixa eu ver as outras métricas então. Pô, valuation do Banco do Brasil. Puta, tá bom, tá barato. Histórico, os pares. O que a diretoria tem feito? Quais que são as visualizações do ciclo do agro? Quando que ele melhora? Quando que ele piora? Qual ponto a gente está tentando? Então, eu tô tentando trazer todas as variáveis para tomar uma decisão. E aí, voltei a comprar um pouco de Banco do Brasil. Então já vamos entrar aqui, Banco do Mesmo Brasil. que a margem seja menor, entendeu? Acho que faz muita relação com o que o Raul estava falando. Talvez o que o Raul estivesse falando era isso. Pô, o cara não vai comprar o Banco do Brasil agora porque a margem de segurança dele não tá aberta. Mas, pô, ele vai olhar pro curto prazo, estamos investindo pro longo. E faz sentido, entendeu? Por isso que eu falo, pessoal, vamos olhar tudo. E mesmo quem tá acompanhando isso todos os dias, às vezes o analista, às vezes o investidor, às vezes eu que tô trabalhando só com isso, às vezes a gente ainda também tenta ficar muito preso aos números, mas a gente tem que tentar ir um pouco além disso às vezes, entendeu? Para tomar essas decisões. Bom, então para quem investe pensando em dividendos, é bom sim calcular o preço teto. Espero que tenha gostado do vídeo, não esqueça de dar um like e se inscrever. Até a próxima!